E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live, tá? Para a gente comentar sobre tópicos específicos, tópicos interessantes acerca do nosso concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ok? E hoje vamos falar especificamente das agências reguladoras. Eu acho muito importante diferenciar agência reguladora de agência executiva, tá? Então é importante que você saiba diferenciar cada uma delas, tá? Porque elas possuem pontos semelhantes e pontos de distinção, ok? Bem, então nós vamos falar aqui, primeiramente, sobre as agências reguladoras. Bem, dentro da administração indireta, as agências reguladoras são autarquias, tá? Então, as agências reguladoras são autarquias. O grande porém é que existem autarquias comuns e existem autarquias diferenciadas. Autarquias que possuem peculiaridades. Autarquias que possuem um regime jurídico diferenciado, diferente das demais autarquias. Então, ela é uma autarquia especial. As agências reguladoras são autarquias especiais. Já que são autarquias especiais, elas se constituem em pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público. As agências reguladoras, elas têm a finalidade de quê? O que é que elas fazem? Qual o papel por elas desempenhado? Elas atuam na regulamentação, no controle e na fiscalização. Regulamentação, controle, fiscalização. De quê? Dos serviços públicos. Dos serviços públicos. Mas aqueles serviços públicos que foram transferidos para a iniciativa privada. Transferidos para o setor privado. Então, serviços públicos transferidos para o setor privado, tá? Então, a agência reguladora, ela nasceu diante da necessidade de se criar uma entidade com a finalidade específica de você fiscalizar as atividades, os serviços públicos desenvolvidos pelos entes privados. Entes que receberam essa incumbência. Entes que receberam essa transferência de poderes, de atribuições, de responsabilidades. Nós estávamos aqui nos anos 90, na década de 90. O Estado, o poder público, ele estava passando por uma crise financeira, um déficit financeiro muito acentuado, e ele se viu obrigado a transferir para a iniciativa privada inúmeras atividades que antes eram por ele desenvolvidas. Isso para que ele não viesse a quebrar, tá? Então, o que foi que aconteceu? O Estado transferiu atividades, serviços públicos, que eram desenvolvidos por seus entes, por seus órgãos, para quem? Para particulares da iniciativa privada. Um grande processo de privatização houve nessa época, nos anos 90. E, feito isso, teve-se essa ideia de que, ao mesmo tempo em que eu vou transferir essas incumbências, essas responsabilidades para a iniciativa privada, é iniciativa privada, é particular.
Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que criar uma entidade para fiscalizá-los, para ficar de olho neles. Será que eles irão desempenhar o seu papel de forma legal? Será que eles vão fazer bom uso dos recursos públicos? Então, foi essa a necessidade de criação das agências reguladoras. Elas regulamentam, elas controlam, elas fiscalizam serviços transferidos para iniciativa privada. Elas desempenham atividades de natureza técnica. Elas desempenham atividades de natureza técnica. E o destaque delas, o diferencial dessas entidades aqui seria o quê? Que elas atuam com maior independência. Maior independência em relação às demais autarquias, né? Então, uma atuação mais independente. Professor, e as agências reguladoras, elas foram criadas em qual âmbito? Federal, estadual, distrital, municipal? Em todos os âmbitos, em todos os níveis federativos, tá? Então, as agências reguladoras, elas existem no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Ok? Essa informação é importante, porque quando você vê a agência executiva já vai ser diferente. Tá? A agência reguladora, ela possui um poder. Qual o nome desse poder? Poder normativo. É o poder de criar o quê? Normas. É o poder de você estabelecer regras. Normas, regras. Normas e regras que servirão para o quê? Regulamentar, controlar e fiscalizar os serviços públicos transferidos para a iniciativa privada. Então, esse é o poder normativo. A agência reguladora, ela edita atos normativos, atos genéricos, que se parecem com uma lei, que se assemelham à lei, no sentido de criar deveres e obrigações. E impor esses deveres e obrigações a quem? Particulares, concessionários, permissionários de serviço público. Ok? Perfeito? Então, eles possuem esse poder normativo. E, ao mesmo tempo, eles possuem um outro poder, que é o poder regulatório. Poder normativo e poder regulatório. Porque eles regulam. Eles regulam. Por isso que são agências reguladoras. Regulam setores especializados. Atividades desenvolvidas pelos concessionários de serviço público. Então, é um poder regulatório, o poder de normatizar e regular. Tá? Tranquilo? Esse cenário que resultou na criação das agências reguladoras, que cenário, professor? Aquele que eu comentei agora há pouco, o Estado devendo, déficit orçamentário, ele não estava conseguindo arcar com as suas despesas, porque ele estava incumbido de desempenhar as mais variadas atividades. Ele não tinha um hábito de privatizar, né? Então, nesse cenário foi instituído o plano
nacional de desestatização. O Plano Nacional de Desestatização é uma lei. É uma lei. E foi essa lei a responsável pelo processo de desestatização das atividades, dos serviços públicos. Desestatizar é você retirar do Estado e entregar ao particular. Isso é desestatizar. Tira do poder público, o Estado, e entrega para a iniciativa privada. Tá? Então foi criada essa lei, esse Plano Nacional de Desestatização, que estabeleceu todas essas prerrogativas para as agências reguladoras. Tá? Mas eu estava falando que as agências reguladoras elas possuem um regime jurídico especial. Elas possuem o regime jurídico especial. E esse regime jurídico especial, ele é marcado, ele é conhecido, digamos assim, pelo fato de contar com algumas peculiaridades. Quais, professor? O que torna o regime jurídico das agências reguladoras especial? Vamos lá. A primeira coisa é a investidura. Investidura especial dos dirigentes. Investidura especial dos dirigentes das agências reguladoras. O que seria essa investidura especial, professor? Seria o seguinte: os dirigentes das agências reguladoras, eles são nomeados por quem? Pelo chefe do Poder Executivo. Mas após a prévia aprovação pelo Poder Legislativo. Então, o primeiro tópico é a nomeação dos dirigentes pelo chefe do Executivo. Mas, dependendo da prévia aprovação pelo Legislativo. Então, o chefe do Executivo nomeia, isso se o Legislativo aprovar a indicação, certo? Além disso, esses dirigentes, eles possuem um mandato a prazo certo. O que quer dizer isso, professor? Mandato fixo. Eles exercem um mandato. Mas, professor, eu pensava que era um cargo de confiança, né? Um cargo em comissão, alguma coisa assim? Não. É um cargo de confiança, mas essa questão de você ter um mandato acaba que limita um pouco, limita a liberdade que o chefe do executivo tem de nomear e exonerar a qualquer momento, quando ele quer. Então, uma vez que eu indico uma pessoa, ela é nomeada, a indicação, né, foi aprovada pelo Legislativo, ela é nomeada. E essa pessoa passa a exercer um mandato de 3, 4 ou 5 anos. Eu, apesar de ser um cargo de confiança, não posso exonerá-la. Então, essa
essa questão de o chefe do executivo é livre para nomear, mas não é livre para exonerar, acaba conferindo mais autonomia, mais independência aos dirigentes e, consequentemente, à própria agência reguladora. Né? Então, eles exercem mandato a prazo certo, a prazo fixo. Eles só perdem o mandato, os dirigentes, nas seguintes situações: renúncia, sentença condenatória transitada em julgado. E processo administrativo disciplinar. Então, o dirigente, uma vez nomeado, ele só perde o cargo de dirigente da agência reguladora se ele abrir mão do cargo, renunciar, se ele for condenado por uma sentença judicial, sentença proferida por juiz, e essa sentença se tornar definitiva, imutável, que é o chamado trânsito em julgado, e pelo processo administrativo disciplinar. Né? Então, são as três hipóteses de perda do cargo dos dirigentes das agências reguladoras. Tá? Então, como eu estava falando, a nomeação é livre do dirigente? Sim. A nomeação é livre. Cargo de confiança. Mas a exoneração é livre? Não. A exoneração, diferentemente, não é livre. Pois o chefe do executivo deve aguardar o término do mandato. Ok? Então, quando é livre nomeação e livre exoneração, o dirigente ele acaba meio ficando com medo, né? Com receio de contrariar os interesses do chefe do executivo, do presidente, do governador, do prefeito, ele colocou aqui. Então, se eu começar a agir de forma contrária ao que ele quer, ele vai me tirar e colocar uma outra pessoa de sua confiança. Isso meio que afeta a autonomia e a liberdade das agências, das autarquias comuns. É assim numa autarquia comum. Mas na agência reguladora, não. No momento que o dirigente nomeia e ele entra no cargo e começa a pensar, agora já era, ele vai ter que esperar eu finalizar o mandato. Então eu não tenho que ficar com medo de nada. Eu vou agir da forma que eu quero, ainda que eu contrarie os interesses de quem me colocou aqui. Então isso concede maior independência à agência reguladora. Tá? Então, essa é a investidura especial dos dirigentes das agências reguladoras. Tá? Um outro fator corresponde à chamada quarentena. A quarentena dos ex-dirigentes. O ex-dirigente, ele fica impedido, ele fica impossibilitado de trabalhar, de atuar no setor privado que era, por ele, regulado, controlado, fiscalizado. Ele fica um determinado período em quarentena. Porque imagina a situação, o cara era dirigente de uma agência reguladora, que é o caso da Anatel.
o dirigente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Exerceu o mandato. Acabou o mandato. Deixa o cargo. O que é que vai acontecer naturalmente? As empresas de telefonia, elas começarão a oferecer oportunidades de trabalho, de emprego para ele, que agora está desempregado, ele quer trabalhar. Então ele acabou de terminar o mandato, ele acabou de deixar a presidência, a direção dessa agência reguladora, ele não pode ir logo trabalhar numa agência, numa entidade privada que ele fiscalizava quando era presidente da agência reguladora. Esse período é chamado período de quarentena. Tá? Então, esse período dentro do qual ele, ex-dirigente, fica impedido de atuar no setor privado regulado pela respectiva agência reguladora. Tá? Professor, e como regra, esse período de quarentena corresponde a quanto tempo? Quarentena 4. Esse período corresponde a 4 meses, como regra. Professor, mas tem entendimento do AGU, não tem? Tem. A Advocacia Geral da União, a AGU, ela possui entendimento de que o período de quarentena é de 6 meses. Então, se a questão falar em AGU, você vai ter que responder de 6 meses é a quarentena como regra, e não 4. Entendimento da AGU. Professor, mas a lei da agência reguladora, ela pode estabelecer um outro período de quarentena que não seja nem os 4, nem os 6 meses? Pode. A lei da agência reguladora pode definir que período é esse. Se será de 8 meses, se será de 1 ano, etc. Né? Então, elas possuem essa autonomia para, na sua própria lei, definir a quarentena, mas via de regra, ou é 4 ou é 6 meses. Né? Então, o regime jurídico especial das agências reguladoras é marcado pela investidura especial dos dirigentes, pelo período de quarentena dos ex-dirigentes e pelo chamado poder normativo e poder regulatório das agências reguladoras. Então, são 3 peculiaridades. Uma, poder normativo, poder regulatório. 2, investidura especial dos dirigentes. 3, quarentena dos ex-dirigentes. Isso torna o regime jurídico das agências reguladoras especial. O poder normativo das agências reguladoras, lembre-se, possibilita a edição de quê, professor? Possibilita o poder normativo, possibilita a edição de atos normativos que têm um conteúdo genérico, como, por exemplo, regulamento. O regulamento da Anatel, o regulamento da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? Perfeito? Então, para a sua prova, ficam essas dicas. O que são agências reguladoras? São autarquias de regime especial.
Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? De direito público. O que é que elas fazem? Regulamentam, controlam, fiscalizam. O que? Os serviços públicos, desempenhados por quem? Pela iniciativa privada, pelo setor privado. Que tipo de atividade é desenvolvida pela agência reguladora? Atividade técnica. Elas possuem autonomia? Sim. Possuem independência? Sim. Igual a das autarquias comuns? Não. É uma maior autonomia, é uma maior independência na gestão, na condução da agência reguladora. Por que a maior autonomia, professor? Por que uma maior independência? Por causa da investidura especial dos dirigentes. Eles são nomeados pelo chefe do executivo, presidente, governador e prefeito. Na autarquia comum também. Ok, sim. Mas na autarquia comum, a exoneração é livre. E aqui a exoneração não é livre. Porque o dirigente só deixa o cargo com o término do mandato ou antes disso, se ele renunciar, se ele for condenado com sentença transitada em julgado ou for condenado num processo administrativo disciplinar. Aí ele deixa o cargo antes do mandato. Mas fora dessas três hipóteses, vai continuar até o final do mandato. O mandato tem um prazo certo, previamente fixado, definido na própria lei que rege a agência reguladora. E um outro diferencial é que, para que ocorra a nomeação do dirigente, é necessária a prévia aprovação pelo Poder Legislativo. Ok? Perfeito? Então a nomeação é livre, mas a exoneração acaba não sendo livre. A nomeação é ad nutum, mas a exoneração possui restrições, limitações. Tá? Então a agência reguladora tem poder? Tem. Qual o nome desse poder? Normativo. Estabelece e cria normas, deveres, obrigações. Somente a lei pode me obrigar a fazer algo. Não, não necessariamente. Nós temos o poder normativo das agências reguladoras, que por meio de um regulamento editam normas, regras gerais e abstratas que podem criar e instituir deveres e obrigações e impor esses deveres e obrigações a você particular. Tá? Empresas de telefonia, por exemplo, seguirão as regras da Anatel. E a Anatel define as regras por meio de um regulamento. Tá? Plano Nacional de Desestatização foi o contexto de surgimento das agências reguladoras. Tá? E não esqueça a questão da quarentena, que em regra de 4, entendimento da AGU, 6 meses. Dentro desse período, eles ficam impossibilitados, os ex-dirigentes, de trabalharem no setor privado, que eles regulamentavam. Né? Por exemplo, o dirigente da Anatel, agência de telecomunicações, acabou o mandato dele, ele não pode ir trabalhar numa empresa de telefonia. Mas nada impede que ele vá trabalhar numa empresa do ramo de petróleo. Né? Ele não pode trabalhar no seu ramo, no seu setor específico. Tá? Então, a agência reguladora fechou. Vamos agora para a agência executiva para fechar a nossa live de hoje. Agências executivas. Bem, você vai perceber que as agências executivas, elas são autarquias. As agências executivas são autarquias. Mas não necessariamente autarquias. Podem ser autarquias ou fundações públicas. Autarquias ou fundações públicas. Então, as agências executivas são pessoas jurídicas o quê? De direito público. Pessoas jurídicas
de direito público. Perfeito. O que torna essas autarquias, essas fundações públicas diferenciadas a ponto de serem chamadas de agências reguladoras, executivas, desculpa. A ponto de serem chamadas de agências executivas. O que as torna especial, professor? Bem, celebração de um contrato de gestão. Então, elas celebraram um instrumento jurídico chamado contrato de gestão. E esse contrato de gestão confere uma maior liberdade de atuação a essas entidades. Então, esse contrato de gestão foi o responsável pela denominação de agência executiva. Sim, é uma denominação. A agência executiva, ela constitui um mero status. É uma denominação. Elas passam a ser chamadas de agências executivas. Isso durante o prazo de validade do contrato, durante a vigência do contrato. Acabou o contrato, voltam a ser simples autarquias, simples fundações públicas comuns. Professor, e por que elas passam a ter maior liberdade de atuação? O que esse contrato acaba ocasionando na agência executiva, nessas entidades? Um afrouxamento. Afrouxar é você folgar. É você tirar um pouco o aperto, as amarras. Afrouxar o quê, professor? A chamada supervisão ministerial. Elas não são supervisionadas, as autarquias, as fundações públicas, pelo ente criador? Não há subordinação entre os dois, você já sabe disso. Entre a administração direta e indireta, não há hierarquia, não há subordinação. O que é que existe no lugar? Supervisão ministerial. Tutela. Então, essa supervisão cai, diminui, né? Então, você tem aqui um afrouxamento das amarras da chamada supervisão ministerial. Tá? Perfeito? Ok. Então, maior liberdade de atuação e, ao mesmo tempo, maior autonomia de gestão. Maior autonomia de gestão e disponibilidade de recursos. Maior autonomia na gestão da entidade e na questão orçamentária financeira. Então, as agências executivas, elas acabam sendo detentoras de uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira, tá? Então, elas exercem as suas atividades com melhor desenvoltura. Exercem suas atividades com melhor desenvoltura, com uma melhor operacionalidade, né? Elas se tornam mais eficientes.
a sua eficiência aumenta significativamente. Então, elas têm mais desenvoltura, elas têm mais operacionalidade. O funcionamento dela é diferente das autarquias comuns, das fundações públicas normais. E tudo em razão desse contrato que conferiu maior liberdade e maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Acabam que essas entidades se tornam mais eficientes. O contrato de gestão tornou a entidade mais eficiente. Um crescimento da eficiência. Tá? Perfeito. Professor, o senhor falou que é um status, né? Temporário. Então, é algo temporário. É claro. Então, você tem aqui um título, que é provisório, eu já falei. Temporário. É só no prazo de vigência do contrato. Acabou o contrato, perde a denominação de agência executiva. Professor, e quem confere esse status, o título de agência executiva? O presidente da República. E o governador? Não. Prefeito? Não. Presidente da República. Então, esse título aqui, ele é conferido pelo presidente da República. Ah, professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que só existem agências executivas no âmbito federal. Só existem no âmbito federal, tá? Diferente das agências reguladoras, no âmbito federal, estadual, distrital, municipal. Aqui é somente no âmbito federal. Professor, esse afrouxamento das amarras aqui, da supervisão ministerial, a supervisão ministerial perde um pouco a sua conotação. O que seria? Como assim? Bem, quando eu falo que a supervisão ministerial fica mais sensível, será mais flexibilizada, eu estou me referindo que elas irão reduzir os seus controles. Redução de controles. E redução de supervisão, fiscalização. Eu não estou afirmando que elas não vão ser controladas, nem fiscalizadas, nem supervisionadas pelo ente criador da administração direta. Eu estou afirmando que esse controle cai, diminui. E isso em razão da financeira, por razões financeiras. Em razão do compromisso assumido nesse contrato. E qual foi o compromisso? Tomar mais dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Então é um contrato de repasse de verbas públicas, o contrato de gestão. Você tem nele um compromisso de um repasse regular de verbas públicas. Então a questão financeira aqui acaba que reduz um pouco esse controle, ele fica mais maleável. Né? Então, ó, anote isso, que ocorre uma redução dos custos, das despesas de operação. Isso é ser mais eficiente. Ocorre uma redução também do controle através do compromisso de repasse regular
de verbas públicas. Tá? Redução dos custos e despesas de operação é mais eficiente, a entidade se torna mais eficiente. E a redução do controle, supervisão ministerial, através do compromisso regular de repasse de verbas públicas. Né? Assim, a entidade ela ganhou esse status, não foi? Ela pode também perder esse status. Então, pode ocorrer a desqualificação. Pode ocorrer a desqualificação da agência executiva. Ela perdeu o seu status. A perda do status. A perda do título. Caso o ente ele desrespeite a alguma cláusula desse contrato de gestão. Ele assumiu um compromisso. São cláusulas contratuais, é um contrato. Então, esse compromisso ele deve ser colocado em prática, ele deve ser realizado do início ao fim do período de vigência do contrato. Caso contrário, perde o status, perde a qualificação e volta a ser uma simples autarquia, uma simples fundação pública. Né? Perfeito? Então, aqui você tem algumas características, as principais diferenças entre a agência reguladora e a agência executiva. Deu para entender, pessoal? A diferença entre uma e outra? Ok, perfeito. Então, a nossa live de hoje termina aqui. E na próxima aula, mais um tópico importante para a sua prova. Grande abraço.